É um prazer muito grande estar com vocês nessa tarde para falarmos a respeito da expressão maior da racionalidade e sensibilidade humana. Falarmos sobre a língua escrita é falarmos sobre aquela competência que nos faz humanos. Segundo Teilhard de Chardin, o homem se distingue do animal não porque pensa, mas porque pensa que está pensando. E essa capacidade de pensar que está pensando faz do homem um ser criativo e inteligente, capaz de transformar as coisas e a si mesmo. Ao mesmo tempo, o pensar que estamos pensando nos faz seres sensíveis. Você é sensível. Por quê? A dor que você sente é forte não porque você sente dor, mas porque você sabe que está tendo dor. O prazer que você sente é intenso não porque você sente prazer, mas porque você sabe que está tendo prazer. É exatamente, e essa consciência da dor e do prazer é que nos faz seres sensíveis. Então nós somos seres criativos, inteligentes e sensíveis graças à capacidade de pensarmos que estamos pensando. Eu diria que o ser humano será tão mais intensamente humano quanto maior for a capacidade de pensarmos que estamos pensando. E nós, como professores e antes de mais nada, como educadores, me parece que temos um objetivo fundamental: darmos condições a essa garotada de desenvolverem essa competência. E o instrumento que nos permite a pensar que estamos pensando é a linguagem. E a língua escrita é, por excelência, o instrumento maior. Porque quando nós falamos, nós comunicamos ao outro o que pensamos e sentimos. Mas quando nós escrevemos, nós repensamos naquilo que nós estamos pensando. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de começarem a escrever o texto sobre uma determinada ideia ou sobre uma determinada emoção. Numa primeira escrita, não fica muito claro, não é? Aí você retoma, você refaz o texto, você acrescenta, retira, até que aquilo que você pensava ou sentia fique claro. Ao fazer isso, você fez o quê? Uma reescrita do seu próprio pensar e do seu próprio sentir. Nesse sentido, ao escrever, você desenvolveu um processo de autoconhecimento. Por isso que a escrita, eu costumo dizer, tem essa função de autoconhecimento. Vocês sabem muito bem que um aluno que sabe escrever é um aluno que normalmente tem um desempenho melhor em todas as disciplinas. Por quê? Esse aluno traz organizado dentro dele as emoções e os dados que ele vai recebendo. Nesse sentido, a escrita tem uma função interpessoal, no sentido de comunicar para o outro. Mas a escrita tem uma função extremamente importante de autoconhecimento, porque ela me permite uma comunicação intrapessoal, seja no aspecto afetivo, existencial ou cultural. A escrita é importante também porque nos faz seres imortais. O ato de escrever é um ato de imortalidade, porque ao escrever você se inscreve na matéria e permanece sendo. Uma parcela de você adquire um caráter de perenidade, dado que você é hoje o que foi ontem e será amanhã o que é hoje.
Ao escrever, o seu hoje, que amanhã será passado, continuará presente. Ok? Eu gostaria de citar um fato para elucidar ou exemplificar essa última frase. Eu moro num lugar que tem muita mata e de vez em quando eu recebo na minha biblioteca alguns amigos desse lugar. E um dia entrou na minha biblioteca um beija-flor. E eu, tentando ajudar o beija-flor a sair da biblioteca, abrindo janelas, as portas, né? Até que ele se foi. Sentei diante do computador e fiquei saboreando aquele instante. E quis registrar aquele instante. Para isso, escrevi este poema. Um beija-flor entrou no meu ninho. Ele veio à procura de flor, mel e amor. Mas ele não sabia que lá só existiam palavras que, se transformadas, geravam flor, mel e amor. Beijou meus vidros, beijou meus livros, e no beijo das minhas mãos foi à procura de flor, mel e amor. Diga uma coisa, quando vocês ouviram esse texto, vocês vão reviver comigo aquele instante? Então, aquele instante que aconteceu, ele continua acontecendo graças a quê? A língua escrita. Logo, a escrita prolonga o nosso instante. E isso, gente, é muito importante na nossa vida. Já aconteceu com vocês de abrirem a gaveta do passado? Já fizeram isso? E de repente vocês começam a ler e tomam um susto. Eu não sou eu não sou essa pessoa. Porque eu sou o que eu fui. E serei o que eu sou. Se eu sei quem eu fui, eu posso saber quem eu sou. Certo? Quando você vê um álbum de fotografia, você não fica olhando lá para trás. Pô, eu era assim, olha isso, olha. Quando você vê os seus escritos, você vê um álbum de fotografia do seu interior. E a escrita te permite, portanto, esta autoanálise de você ter consciência do que você foi e poder dimensionar o futuro. Ok? Vejam, gente, eu acabei de fazer aqui, nessas palavras iniciais, uma apologia da escrita. Agora, se escrever é tão bonito, eu vou dizer para vocês, não é fácil escrever. E se não é fácil escrever, é um pouco mais difícil ensinar alguém a escrever. E eu estou aqui com vocês para conversarmos a respeito disso, do ensinar alguém a escrever. Eu penso sobre isso há muito tempo. Não vou dizer quanto tempo, senão vocês vão fazer os cálculos. Foi no século passado, tá? Eu falo tranquilamente porque todo mundo é do século passado, ok? Mas, aí no final da década de 70 ainda, comecei a trabalhar com produção de texto. E quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei o seguinte: será que a escrita, a primeira pergunta que eu me fiz, será que a escrita é uma competência inata ou adquirida? A gente sabe, pela neurociência, que a fala é um pouco inata, porque a criança já nasce com uma gramática internalizada. Mas a escrita não. A escrita, ela é adquirida. Se ela é adquirida, eu tenho que ter algumas competências para exercê-la. E a grande pergunta que eu me fiz: quais seriam as competências necessárias para
o aluno escrever. E eu fui atrás dessas competências. Veja bem, eu acredito em vários caminhos possíveis para ensinar a escrever. Não existe um único caminho. Eu diria a você, professor, tenha o caminho que você quiser. Pode ser através de história, através de poesias, através de jornais. Tenha um caminho, mas saiba o caminho que você tem. E mais do que isso, não é importante apenas você, professor, conhecer o caminho. É importante que a escola conheça o caminho. Porque se você, por exemplo, for um professor do terceiro ano, é importante que você dê continuidade ao primeiro, ao que foi dado no segundo. E prepare o aluno para o quarto. Porque o escrever não acontece do dia para a noite. O escrever é o resultado de um processo. Então eu acredito não numa atividade isolada, exercida num determinado período, mas uma atividade contínua. E foi exatamente isso que eu busquei. Um caminho que me permita gradativamente conduzir o aluno ao domínio da escrita. E para buscar esse caminho, as balizas que eu procurei traçar foi definir as competências necessárias para isso, ok? E essas competências, na verdade, elas passam a existir. Veja bem, eu trabalho competências e, ao contrário, por exemplo, hoje tem uma fala muito forte priorizando o gênero textual, certo? Não sou contra o gênero textual, ao contrário. O que me parece que não dá é para você partir do gênero textual para conduzir o aluno a escrever. Por quê? Vocês querem ver? Explique para o aluno, você quer que o aluno escreva uma carta, ok? Então você vai explicar esse gênero textual, a carta. Você diz todos os dados que tem a carta, né? Então a data, o vocativo, a introdução, a despedida, etc. O aluno sabe, mas isso permite ao aluno escrever um texto? Não. Ele sabe o que é esse gênero textual. Por quê? Porque na escrita de uma carta, ele não vai ter apenas que conhecer o gênero. Ele vai ter que escrever um texto que garanta coerência ao texto, empregar recursos que dão coesão e progressão ao texto, construir frases claras, com vocabulário preciso, respeitar as convenções escritas, escrever com legibilidade. Vocês estão vendo quantas competências são necessárias para se escrever? É por isso, gente, que não é fácil escrever, porque o ato da escrita pressupõe a concretização de um conjunto de competências. Agora, como nós trabalhamos essas competências? Eu trabalho a competências e habilidades, não aparece isso para o aluno. Vai aparecer como? Ele vem concretizado em projetos de gênero textual, certo? Veja bem, esse caminho tem hoje o nome de Oficina de Escritores. É um caminho que eu comecei há muitos anos. Inicialmente eram as pastas de redações, foram várias edições, e eu cheguei agora nessa edição que eu construí pontes, construí túneis, asfaltei algumas partes, no sentido de tornar esse caminho mais acessível. E para esse caminho, eu chamei de Oficina de Escritores. Eu gostaria de comentar com vocês o nome Oficina de Escritores, que não é um nome fantasia. O objetivo dessa coleção é levar o aluno a se tornar um escritor. Ele escreve como escreve um escritor. E eu gostaria de, hoje, trabalhar com vocês em cima desses dois pontos. E o que um escritor faz? O escritor escreve a obra e publica. Então, ele torna-se um autor efetivo quando ele publica.
Nesse sentido, a coleção, ela se baseia em projetos que são trabalhados durante ou um bimestre ou um semestre. E ao final do projeto, resulta o quê? Um produto. E o que será esse produto? Será exatamente o livro ou a obra ou a atividade que será conhecida pelo público. Por esse motivo, o aluno deixa de escrever para você, professor. Ele passa a escrever para um público. Eu diria que o trabalho com projetos permite ao aluno adquirir uma visão, uma unidade no produto. Quando o professor trabalha com projetos, digamos que durante um semestre ele está trabalhando histórias. Tudo que ele for ler será em função de histórias e que vai resultar num produto, que é um livro de história que ele vai escrever. Ou ele vai escrever um jornal, ou ele vai escrever um livro de poesia, ou vai escrever um livro de receita, ou vai escrever uma peça de teatro. Então, a sua aula de produção de texto tem unidade. Não é que um dia ele escreve um bilhete, na outra escreve uma notícia, na outra escreve uma história, textos esparsos. Mas ele passa a escrever dirigindo o aluno sempre para esse produto, tá? E para isso, vamos dizer, eu tenho que definir claramente quais são esses projetos. Vamos lá. Quais seriam os projetos? E eu vou sobrevoar os projetos, eu não vou penetrar, para vocês terem uma visão geral. Eu começo lá no infantil. Oficina Infantil de Escritores. Vocês podem falar, Sargentinho, mas como você pode falar em oficina infantil de escritor para um aluno que tem 4 anos, 4, 5, e não sabe escrever? Veja bem, escrever não é apenas o ato de registrar. Antes do texto ser escrito, ele tem que ser escrito no aluno, internamente. Por isso, eu posso trabalhar desde o infantil esse processo de escrita. E a materialização desse texto se fará em 2 linguagens. A primeira linguagem será o desenho. Ele vai desenhar. E o desenho é a forma que ele tem de comunicar o texto que ele internamente construiu. A outra é o oral, é contando a história. No infantil, eu não trabalho propriamente com projetos, eu trabalho com temas. São 8 temas no volume 1, que seria indicado aí por volta de 4 anos, né? E para cada tema eu tenho 4 fichas. Então eu tenho, basicamente, eu fiz uma organização para cada tema desse ser trabalhado num mês. E aqui cada ficha numa semana, certo? E se você juntar essas fichas, você vai ter no conjunto o produto. Você pode chegar ao final do ano e ter um produto do trabalho dele naquele ano. Idem, no volume 2, eu tenho também aqui, esses temas são trabalhados, e no trabalho desses temas, ele está trabalhando competências. Um aluno que passa por essas etapas, evidentemente ele estará mais apto, mais preparado para produzir o texto quando ele tiver o domínio do código linguístico, ok? Fundamental 1. No Fundamental 1 está faltando aqui, inclusive, um livro que é o volume inicial. Deixa eu comentar com vocês esse volume inicial. O volume inicial, ele fica entre o volume 1 e o infantil. Qual é o objetivo desse volume inicial? É para o aluno que está em processo de alfabetização dominar a estrutura frasal necessária para construir o texto. A gente percebe, seja no manual teórico, seja nos livros didáticos, que não se trabalha uma coisa na alfabetização,
que é a frase. E a frase é extremamente importante dentro da organização do texto. Por exemplo, você com um aluno lá no terceiro ano, recebe aquele aluno jogando frases soltas. Por que aconteceu isso? Porque ele não aprendeu a trabalhar a frase. E eu tenho no volume inicial, depois que nesse volume inicial tem um joguinho, inclusive, o jogo das frases, e que vai trabalhar acoplado, certo? Ele vai construindo frases, e nessa construção de frases, ele vai ter, naturalmente, ele vai aprendendo a pontuar, exatamente isso. Ele vai aprendendo a pontuar, ele vai aprendendo a construir duas estruturas frasais, que é o que faz e como é. Tudo bem? Eu não vou dar um detalhe, mas apenas... E ele pode ser trabalhado em que momento? Aí depende do ritmo de alfabetização da escola. Por exemplo, aquela escola que avança um pouco mais a alfabetização, é possível trabalhar esse volume no final do infantil, ou no segundo semestre, ou no último ano do infantil, certo? Pré-3, não é? Ou vocês podem trabalhar no primeiro semestre do volume 1, do primeiro ano, e trabalharia o volume 1 no segundo ano. Ou pode, se o ritmo de alfabetização da escola for mais lento, certo? Pode-se trabalhar durante o primeiro ano. Importante, ele faz exatamente essa ponte para depois entrar. Então, aqui eu tenho os volumes 1, 2, 3 e 4. Os projetos que eu trabalho são esses. Eu escrevo história, eu faço verso, eu me comunico, escrevo jornal, escrevo a minha vida, invento personagem. Ao trabalhar esses projetos, ele tem sempre um produto, que pode ser um livro de história, um livro, um painel, prestar uma homenagem. Por exemplo, se ele vai escrever bilhete, convite, tá? Ele não fica escrevendo isso solto. Vai chegar uma hora e ele vai prestar uma homenagem. Para prestar uma homenagem, ele tem que convidar a pessoa. Então ele faz o convite, ele vai perceber que aquilo que ele aprendeu tem um objetivo. Ele vai ter que fazer um cartão para essa pessoa. Ele vai ter que fazer um convite para as pessoas que vão participar dessa homenagem. São gêneros textuais a serviço da funcionalidade. Ou ele vai escrever, por exemplo, um jornal. E é claro que isso está ligado, né? Está ligado à vida social dele. Ou escrever minha vida, ou inventar personagem, e redundo sempre nesse produto, que pode ser um produto físico, individual, ou pode ser grupal. Por exemplo, escrever poesias. Você pode fazer um sarau, você pode fazer uma coisa que eu tenho na minha casa e que eu gostaria de dizer a vocês que possam fazer na escola, nos vários ambientes. Pegar fragmentos de poesias e colocar nas paredes, certo? Então, os alunos pegam os fragmentos de poemas que eles escreveram e podem fazer isso junto com a professora de educação artística, ilustrar, e aí colocam nas paredes da casa. Ou colocar no bairro, fazer cartazes, colocar. Ou colocar na casa deles, certo? Então vocês estão vendo que essa exposição, importante é o seguinte, o que ele fizer em sala de aula, saia da sala de aula e se torne público, tá? E ele tenha leitores além do professor, ok? Aqui, por exemplo, eu dou instruções, ele faz um livro de receitas. Então, é claro, vai ser interessante ele fazer receitas, vai ser interessante ele ir orientado até uma cozinha, ver como as coisas... Todas essas coisas práticas têm que estar acompanhando o projeto. Do sexto ao nono, eu tenho esses projetos que redundam nesses produtos. Quais são os professores aqui que trabalham do sexto ao nono? Tem? Vocês? Ok. Aqui, por exemplo, ele vai escrever livro de biografia ou um blog
ou vai fazer o livro de história, pode fazer moral, intercâmbio de correspondência. Ele vai aprender a escrever cartas. Eu proponho que os alunos se escolhe, por exemplo, uma entidade, digamos, a entidade das pessoas idosas. Não vou falar idosas, velho, não pode falar, né? Mas no fundo é a mesma coisa, certo? A gente fica velho, tá? É isso. Não adianta. Pode ser a melhor idade, com certeza não é. Isso daí é um engano, gente, tá? Da terceira idade aí tudo bem, tá? Vamos supor que eles têm essas pessoas e recebam informações e eles começam a escrever cartas para essas pessoas e recebem as cartas, tá? Então eles se correspondem por meio de cartas. Ou faz isso no hospital, com pessoas que pode escrever, ou pode escrever para uma escola de um outro bairro, de uma outra cidade. A finalização do projeto qual é? O encontro entre eles e as pessoas com quem eles mantiveram uma correspondência, ok? Idem aqui, por exemplo, ele trabalha os vários tipos de fala no 8º ano e ao final ele vai escrever uma peça de teatro. É claro que essa peça de teatro tem que ser representada, tem que fazer a festa. Aliás, é o seguinte, gente, para um projeto dar resultado, a primeira condição é deixar o aluno com vontade de escrever. Não basta você dizer assim, ó, gente, nós vamos escrever um livro de história, tá? E cada um de vocês vai fazer um livro. Não, vai um pouco além. Convida esses alunos para ir para uma livraria, ou vai até a biblioteca, ou convida um escritor para fazer uma entrevista. Fala, vocês estão vendo esses livros? Tem um autor, e vocês podem se tornar autores desse livro. Ou você vai fazer, por exemplo, tem lá, fazer uma propaganda. É claro, para isso, eles têm que aprender como que se faz isso. Ou fazer um jornal. Leva os seus alunos a visitarem a redação de um jornal. Ou convide um jornalista. Ou leve os alunos à banca para ver o jornal. A sociedade não pode a escola não pode se distanciar da sociedade. Ela tem que se aproximar. E aquilo que se escreve na sociedade tem que vir para a sala de aula. Vocês, professores, nós, professores, temos que incentivar. Vocês têm que ser mais ou menos como aquele pai de uma história contada pelo Milor Fernandes. Milor Fernandes conta a seguinte história, né? Um pai chega em casa e o filho está chorando. E ele fala, que foi, filhinho? Ele pega o filho no colo e fala, que foi, filhinho? A tartaruga morreu, a tartaruga morreu. Calma, filhinho. Calma. Vamos fazer um funeral para a tartaruga. O menino olha assustado assim, o que é funeral? Falou, é o seguinte, nós vamos comprar uns docinhos, vamos comprar os refrigerantes e você vai convidar seus colegas para vir em casa. E a gente vai pôr a tartaruga numa mesinha e aí você vai falando, enquanto vocês comem doce, salgadinhos, bebem refrigerantes, você vai falando sobre a tartaruga. O menino saiu todo contente, foi para a escola, né? O pai chegou antes e quando o filho retornou, ele falou, filho, tenho uma novidade para você. Uma boa notícia. A tartaruga está viva. Ah, pai, não tem problema, a gente mata ela. O professor tem que ser um pouco esse criador de desejos. Crie no aluno esse desejo, se você quiser que ele efetivamente consiga. Ok?